A paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos a mais uma mensagem e o texto se encontra em 2 Reis, capítulo 3, versículo de 5 a 20. 2 Reis, no capítulo 3, versículo de 5 a 20. E o tema da mensagem é: só o Senhor é poderoso para fazer grandes milagres. Vamos à leitura. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E foi e enviou a Jeosafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminhos subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: então está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Jeosafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença do rei Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, sobre o profeta Eliseu, e disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e a todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelos caminhos de Edom, e a terra se encheu de água.
Só até aqui, amados irmãos, povo de Deus querido. Que milagre fantástico, que narrativa fantástica. Vamos ver aqui, novamente aqui no versículo de número 8, que diz assim, ó. Isso aqui foi o rei de Josafá perguntando para o rei de Israel. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, o rei de Israel, pelo caminho do deserto de Edom. Ou seja, aquele exército dos 3 reis estavam reunidos, seguiram por um caminho deserto. E no deserto todos nós sabemos que não há planta nenhuma, não há floresta, né? Somente seco. Aí é que está o grande milagre do Senhor. Aqui no versículo de número 11, Josafá, que era um homem temente a Deus, falou, e aqui não há nenhum profeta do Senhor? Porque em Israel nessa época existiam outros profetas de outros deuses, né? Aí ele perguntou, aqui não há nenhum profeta que sirva ao Senhor, o Deus de Israel? Falaram, existe, Eliseu, né? E chegaram a Eliseu, e aqui no versículo de número 13, Eliseu disse para o rei de Israel, se não fosse o rei Josafá, eu nem te veria e nem te atenderia, né? O que tenho eu contigo? O que tem o justo com o ímpio? Andando aqui a leitura, nós vemos que lá no versículo de número 17, aí chegou o milagre. Diz assim, ó, porque assim diz o Senhor dos exércitos, não vereis vento e não vereis chuva, todavia, este vale, o vale deserto, irmãos, se encherá de tanta água que bebereis vós, um exército gigantesco, vosso gado e os vossos animais, os vossos cavalos. Ou seja, que milagre fantástico, irmão. Só o Senhor é capaz de fazer um milagre desse. De tirar água de um lugar que não tinha água, não tinha como ter água naquele lugar. E de repente, no outro dia, as águas vêm rolando e enche aquelas covas que eles fizeram, aquelas piscinas naturais. E houve um grande milagre. E se nós continuarmos a leitura, irmãos, em casa até o final, nós veremos que ao chegar o exército dos moabitas, de longe, eles viram aquelas águas como se fossem sangue, né? E eles falaram assim, então os reis, uns se revoltaram contra o outro e se mataram. Quando eles desceram para poder apanhar os despojos, achando que fosse isso que eles iam encontrar, eles encontraram um exército muito bem disposto, abastecido, já alimentado daquela água, saciada a sua sede, e a vitória foi grande, assim como o profeta já anunciou. Quer dizer, hoje em dia, amados e amadas do Senhor, o Senhor ele continua a realizar milagres fantásticos. E quem de nós não precisa de um milagre? Eu preciso desse milagre, um grande milagre. Então, irmãos, que nós possamos ter essa certeza que esse milagre fantástico que ocorreu aqui, o nosso Senhor é o mesmo. Ele pode fazer maravilhas nas nossas vidas. Nós precisamos crer, confiar. Estamos vivendo um momento difícil, mas uma certeza temos que ter. O Senhor ele continua cuidando da gente e continua fazendo milagres. Todo dia Ele faz milagres. E o maior milagre que Ele faz em nossas vidas é a nossa salvação. Fiquem todos com Deus na santa paz do Senhor Jesus.